estamos na campanha 40 dias, falando sobre famílias inabaláveis, e eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o tema que a Roberta vai colocar para nós. Aqui é uma família inabalável. O que é isso aí, Roberto? Coloca de novo. Ok. Cada um pensando em alguma coisa na família. Muito bem. As finanças da minha família ao senhorio de Cristo. Fala comigo. As finanças da minha família ao senhorio de Cristo. Agora vamos mais no pessoal. A minha finança ao senhorio de Cristo. Amém? Então quero ler dois textos com vocês. Primeiro, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Amém? Todos acharam? Depois de 1 Reis, 2 Reis. Diz assim a palavra do Senhor: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora vamos lá para Ageu 2:8. Ageu fica no final do Velho Testamento. É um livro pequeno, antes de Malaquias. Diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, mais uma vez, queremos, ó Pai, ouvir da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus fala conosco de uma forma clara, objetiva, para que possamos, ó Deus, entender e aprender e viver, ó Deus, dia após dia, olhando para o Senhor, sabendo que do Senhor vem todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Nada, Senhor, passa despercebido aos teus olhos, ao teu cuidado e ao teu amor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós amamos o Senhor e por isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite, para ouvir a tua palavra, Senhor, para viver a tua palavra, para entender a sua palavra e praticar a sua palavra. O Senhor fala com cada um de nós. O Senhor nos conhece. O Senhor já sabia como nós seríamos. O Senhor já nos conhecia quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ainda uniformes. O Senhor sabia já quem seríamos. O Senhor sabia que nós estaríamos aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Então, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Amém? Amém, queridos. Conforme eu propus para vocês na semana passada, eu vou revelar a vocês a maior moeda existente na face desse planeta. E nós precisamos saber qual é essa moeda. Mas antes, porém, eu quero introduzir essa mensagem, as finanças da minha casa, ao senhorio de Cristo. E hoje, infelizmente, nós vemos e ouvimos notícias que
muitos casamentos vêm ao divórcio, à separação, por causa da questão financeira, por não se acertar, por viver vidas egoístas, por viver casados, mas vidas financeiras separadas. Eu tenho a minha renda, você tem a sua renda, você gasta com as suas coisas, eu gasto com as minhas coisas. Estão casados somente para o ato sexual e para cuidar dos seus filhos. Mas entrou na questão financeira, acabou. Não tem mais controle, não tem mais ajuste, não tem mais entendimento. Muitas brigas ocorrem dentro de lares, tanto aqui no Japão, no mundo aí fora, por causa da questão financeira. Porque não entende que a partir do casamento, tudo é nosso, os nossos filhos, os nossos bens, a nossa casa, o nosso carro, as nossas dívidas, a nossa herança. E aí a pessoa, ela entra num relacionamento familiar pensando egoístamente. E aí vem as brigas, vem as discussões, vem os desentendimentos, vem a questão de agressão física muitas vezes, e vem a dor, vem a amargura, vem a tristeza. Muitos irmãos rompem relacionamentos por causa da questão financeira, por causa da questão de uma herança, por achar que são injustiçados, por achar que a parte menor ficou com eles, por achar que os filhos não receberam o que deveriam receber. Relacionamentos familiares são rompidos por causa da questão financeira. Muitos pais abandonam seus filhos por causa da questão financeira. Muitos filhos abandonam a sua família por causa da questão financeira. E a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se nós amarmos a questão financeira mais do que a Deus, nós vamos colher males para a nossa vida. Uma vida egoísta, uma vida de relacionamentos rompidos, uma vida de tristeza, uma vida de abandono, uma vida de amargura e muitas vezes uma vida de doença, uma vida de falta de paz, porque vivemos em função da questão financeira. E Deus, através da tua palavra, está dizendo que Ele é dono de tudo. Ele está no controle de tudo. E se eu colocar Ele como Senhor da minha vida financeira, eu vou começar a desfrutar algo novo na minha vida que jamais eu comecei a desfrutar. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E quero começar falando de coisas práticas. Vamos lá. Primeiro, conheça a sua situação financeira. Pergunta para o seu irmão: você conhece a sua situação financeira? Muito bem. Para nós conhecermos a nossa situação financeira, coloca lá. Tem um texto que eu quero ler com você antes da gente entrar lá. Jesus dizendo para mim e para você, abre lá em Lucas 14, 28. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E aqui eu coloquei algumas coisas básicas que todos nós temos gastos na nossa família. Talvez um pouco diferenciado de cada um de nós. Mas aí eu coloquei ali, orçamento familiar. Primeiro, eu preciso saber quais são os recursos que vêm à minha mão. Qual é o valor da minha entrada, do meu recebimento mensal, anual, diário, quinzenal? Eu preciso saber quanto que vem à minha mão, qual que é o orçamento da família.
eu preciso saber qual que é a ordem que eu preciso viver o meu orçamento. Eu coloquei Deus e o seu reino em primeiro lugar. Porque se eu não coloco Deus e o seu reino em primeiro lugar, se Ele é dono de todas as coisas, como que eu vou conseguir cumprir com os outros itens aqui de baixo? Porque a palavra de Deus, Mateus 6,33, abre lá. Esses são princípios da palavra de Deus para mim e para você, para aplicarmos. Não é só para conhecer. Se não aplicarmos, não adianta nada, não vai haver nenhuma mudança na nossa vida financeira. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então nós estamos fazendo o princípio correto que Deus está nos instruindo. Ele em primeiro lugar e o seu reino em primeiro lugar. Depois eu vou entrar com mais detalhes nessa questão de Deus e o seu reino. Eu e você moramos ou de aluguel ou temos uma prestação da casa para pagar. Eu e você usamos energia, água, gás, e nós temos a despesa da alimentação de casa. Eu preciso saber quanto que eu gasto, eu preciso saber mensalmente qual é a média de gasto de água, de luz, de gás. A nossa água geralmente vem a cada 2 meses. A cada mês eu gasto quanto? Mensalmente, quanto eu gasto de alimentação em casa, de carne, de arroz, de feijão, de farinha, eu preciso saber isso. Todos nós temos ou telefone fixo ou celular, então esses são despesas. Todos nós hoje temos acesso à internet. Eu e você temos o seguro saúde para pagar. Se você está no Cocumim, no Roquém da prefeitura, você paga mensalmente. Se você está no Chacai, já desconta automaticamente da sua conta, já do seu salário. Se você tem o carro, vai subindo para mim. Se você tem um carro ou 2, você tem o seguro do seu carro para pagar todo mês. Se você anda de carro, você tem gasolina todo mês para colocar. Se você comprou um carro à prestação, você tem a prestação do carro para pagar. Se você mora em qualquer lugar desse país, você tem um imposto residencial para pagar 4 vezes ao ano. E se você tem uma casa, você tem um imposto, que é o nosso IPTU no Brasil, não sei como chama no Peru, imposto residencial, porque você tem um terreno e tem uma casa naquele lugar, então você paga para ter a sua casa onde você mora. Você tem o imposto do carro a cada ano, no mês 5. Eu e você precisamos nos preparar, porque vai vir todo ano, dia 31 do mês de maio, eu e você temos que pagar se nós temos um carro. Se você tem filhos na escola, tem a prestação da escola. Se você tem na escola, no Shogaku ou no Chugaku, tem um valor mensal por cada criança. Se você tem filho na faculdade, pode ser que você pague a faculdade a cada 6 meses. Mas você precisa parcelar esses 6 meses, mês a mês, para você saber que no 6º mês você precisa pagar um valor X. Você precisa separar um valor para o lazer. Porque não adianta só trabalhar, se desgastar, fazer hora extras, se você não tem nada preparado para o seu lazer. E não adianta você trabalhar, se desgastar, se você não tem um plano de poupar para um dia que vier uma adversidade. Vivemos num país de primeiro mundo, onde eu e você viemos para cá para conquistar algo diferenciado da onde nós saímos do nosso país. Saímos do Peru, saímos da Bolívia, saímos do Brasil, para obter alguma coisa. Mas a realidade é que muitos de nós hoje estão contando com o salário para pagar a prestação que já venceu. Ou estão enfiados no cartão de crédito porque não tem o limite de gasto. Entrou na questão de gastar o que não tem. Usa o cartão de crédito indevidamente.
Aí quando chega a fatura, meu Deus, como eu vou pagar? Então, se eu e você não conseguimos usar o cartão de crédito, o meu conselho é que você quebre ele e jogue fora. Agora, se você consegue administrar e você sabe quanto que entra e quanto que sai, aí a palavra de Deus vai dizer sentar e calcular. Diante de tudo isso que eu tenho aqui, eu tenho uma dívida ou eu tenho um compromisso mensal. Esse compromisso, trabalhando ou não trabalhando, vai vir a conta de luz, vai vir a conta de água, vai vir a conta do celular, vai vir a prestação do carro, da casa, vai vir. Então eu e você, nós chamamos de valores fixos mensais que nós temos já para pagar. Sabendo que o que entra na minha mão, o que Deus colocou na minha mão, eu agora vou pedir para Deus me dar sabedoria para administrar o que Ele coloca na minha mão. Porque se eu não tiver sabedoria para administrar, e se eu não souber quanto que entra e quanto que sai, de acordo com o meu orçamento, se eu colocar alguma coisa a mais aqui, eu vou quebrar financeiramente. Por isso que muitos estão assim, endividados até o pescoço. Mas não pode ver uma liquidação que vai lá e passa o cartão de crédito. Não pode entrar num Hakuen que sai com a cesta cheia. Então nós precisamos pedir para Deus sabedoria. Deus, eu trabalho, faço hora extra, mas quando chega no item 20, não sobra nada. Por que não sobra nada? Porque eu não sei quanto que entra. Eu não sei aonde está indo o meu orçamento. Eu nunca parei para colocar no papel para saber qual é a minha média de gasto mensalmente. Se eu gasto mais no celular, se eu gasto mais na questão de alimentação, ou se eu extrapolo na questão do lazer, eu não sei. Não tenho orçamento. Eu vou deixando a vida me levar. E se faltar, eu vou lá e peço vale. Mais ou menos assim. Eu não tenho um orçamento. Eu não sei aonde vai. Aí quando chega no final do mês, não tem mais nada. Acabou. O que aconteceu? Deus não me abençoou. Ou foi eu e você que não administramos da forma correta? Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Porque se eu não sei quanto entra, baixa um pouquinho. Roberto. Isso. Não. No começo, no início, obrigado. Eu não sei quanto que eu recebo. E eu não sei quanto que eu gasto. Eu estou financeiramente complicado. Porque aí se aparecer um negócio eu vou fazer. E se eu fizer, muitas vezes eu vou falhar com a minha palavra. Muitas vezes eu vou envergonhar o nome de Cristo. Muitas vezes as pessoas vão me chamar de nomes que eu não vou nem citar aqui, porque eu não sei quanto que eu recebo e eu não sei quanto que eu gasto. Amém, queridos? Então a primeira coisa num orçamento de família é saber quanto que entra dentro de casa. A partir dali, eu vou agora chegar para Deus e muitas vezes eu pego aquele salário, em vez de eu chegar para Deus e falar, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Às vezes eu pego aquele salário e falo assim, não vai dar para nada. O que vai acontecer? Não vai dar para nada. Mas quando eu pego e falo, Senhor, obrigado porque está aqui. O Senhor me deu saúde, o Senhor me deu trabalho, o Senhor me deu força, eu levantei todos os dias, fui trabalhar, cumpri todos os meus compromissos, e aqui, Senhor, está o fruto do meu trabalho que vem do Senhor. Não vem da fábrica, não vem do chefe, não vem da Toyota ao qual eu trabalho ou faço peça terceirizada, mas vem do Senhor.
E eu agradeço porque o Senhor me deu o privilégio de estar nas minhas mãos. Jesus, eu consagro a Ti. Por isso nós cantamos aqui, tudo é Teu. Se tudo é dele, eu, então, sou um mordomo. Administro o que é dele. Usufruo do que é dele. Faço para ele. Eu vivo para o louvor da glória dele, para exaltar ele. E se eu tenho abundância, é porque foi ele que me deu. E aí, antes de fazer qualquer negócio, antes de fazer qualquer novo compromisso, eu chego para ele, que é o Senhor, e digo, Senhor, é certo eu comprar um carro novo agora? Senhor, é da tua vontade eu comprar uma casa agora? Senhor, é da tua vontade eu ir para essa faculdade? Senhor, é da tua vontade eu estudar fora? Senhor, é da tua vontade eu trocar de emprego? Senhor, é da tua vontade eu ficar parado? Eu sou mordomo. Ele é o dono de tudo. Eu usufruo do que ele me dá. Amém, queridos? Muito bem. Vai lá. Tem um mandamento, uma ordem para o dízimo no Novo Testamento? Às vezes você pode abrir a internet, tem uns falando mal do dízimo, falando mal, que não existe mais, os malaquianos que usam o texto de Malaquias, que não precisa mais, porque o Novo Testamento não fala nada sobre isso. É mito ou é verdade? E agora? No Novo Testamento não fala nada claro a respeito do dízimo. Não tem nenhum versículo que diz a respeito do dízimo. Mas nós temos vários ensinamentos, e eu quero trabalhar com vocês alguns textos aqui, que falam do que nós devemos fazer na igreja do Novo Testamento. Primeiro texto, livro de Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. 1 Coríntios. Abre lá, isso aqui é muito importante você saber. Porque senão alguém vai chegar para você e falar, no Novo Testamento não tem nada que fala a respeito do dízimo, e por isso que eu não sou dizimista. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Paulo está ensinando a igreja de Corinto, ele vai dizer assim, quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Aqui está falando de acordo com o que você recebe. Muito bem. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Muito bem. Agora, volte de novo, um pouquinho para trás aí. 1 Coríntios 5, 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Vai guardando os textos. Não, né? Timóteo, queridos. Para voltar, Timóteo. Perdão. Para voltar um pouquinho, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 18 diz assim, pois a Escritura diz, não
amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Agora sim, 2 Coríntios 9, 7. Volta um pouquinho. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora volte lá para Lucas 11, 42. Palavras do nosso Senhor. Diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã e da arruda, e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Então não está específico, mas se eu tenho que doar sempre, se eu tenho que doar generosamente, se tem que pagar salários ou ao obreiro que trabalha, esse dinheiro tem que vir da onde? Da onde? Da congregação. E por que a congregação precisa doar? Nós temos um texto lá em Malaquias que vai respaldar todo esse ensino do Novo Testamento. Eu tenho que doar sempre, tenho que ser generoso, tenho que praticar, tenho que repartir. Só não tem um nome, mas o ensino é o mesmo. Como nós vamos usufruir desse prédio se nós não tivermos a participação da congregação? E cada um vai contribuir conforme tem o seu rendimento. E qual que é a forma mais democrática que Deus estabeleceu? A porcentagem do que você ganha. Quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. Quem não ganha nada, não contribui com nada. No Novo Testamento, a Bíblia fala que nós fomos comprados por um alto preço. Nem eu nem você pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Amém? Você viu como é muito mais profundo no Novo Testamento? A questão do Velho Testamento, quando ele fala para Malaquias ali, o dízimo e as ofertas faziam parte do culto. Na velha aliança do Novo Testamento, era estabelecida assim: se vocês me obedecerem, serão abençoados. Se vocês não me obedecerem, serão amaldiçoados. Esta era a lei. Então, se o povo, Deus vai dizer, vós me roubais, como que um homem pode roubar a Deus? Tanto vocês me roubais nos vossos dízimos e nas vossas ofertas. Porque era uma lei, fazia parte da aliança. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Se vocês não obedecerem, serão amaldiçoados. As ofertas e os dízimos faziam parte do culto. O povo não estava fazendo a parte dele. O povo não estava obedecendo a lei. Não era questão do dízimo, era questão da obediência a Deus. O povo não estava obedecendo a Deus. E por isso que a terra não produzia o que tinha que produzir. O gado não dava cria como deveria dar. Por quê? Eles se esqueceram. Se nós olharmos o texto lá, vai dizendo que desde o começo, desde quando Deus os tirou do Egito, o povo era um povo de dura servir, era um povo que murmurava, era um povo que acontecia alguma coisa que dava errado, eles pensavam em voltar para o Egito.
e eles não obedeciam a Deus. Se nós pegarmos o livro de Juízes, vai dizer, levantou-se um juiz, e esse juiz levou o povo a amar o Senhor, a praticar a palavra do Senhor, e o povo era abençoado. Morria aquele juiz, o povo caía no esquecimento, começava a adorar os deuses dos vizinhos, começava a se prostrar, começava a sacrificar os seus filhos a outros deuses. A questão ali não era o dízimo, a questão ali era a obediência ao Senhor. Amém? Se nós não entendermos isso, se você abrir a internet, você vai ver um monte de gente falando mal. Você vai ver um monte de gente falando contra. Você falando um monte, porque a pessoa, ela não quer viver e obedecer a palavra de Deus. E aí ela vai criar justificativas. Vai pegar um texto fora do contexto e trabalhar um pretexto que está no seu coração. Agora, quando eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, que eu pertenço a Deus, tudo que vem na minha vida vem dEle, tudo que eu sou pertence a Ele, tudo que eu tenho foi Ele que me deu e Ele pode tirar a qualquer momento. Lembra do que Jó falou? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E era o homem mais rico daquela região. Era um homem que mais tinha prosperidade naquela região. Era um homem bem visto na sociedade. Era um homem que tinha muito, ajudava muitas pessoas. Mas de repente um dia, tudo acabou. Mas ele entendia que tudo pertencia a Deus. Se eu tenho um trabalho, foi Deus que abriu aquela porta. Foi o irmão Paulo que me apresentou lá, mas foi Deus que abriu a porta. Foi o irmão Claudinei que falou para mim, mas foi Deus que abriu a porta. Estou vivendo naquela casa, comprei aquela casa porque Deus me abençoou. Foi Deus que desejou que eu morasse ali. Ou você acredita no acaso? Ou você acredita na sorte? Ou você acredita no destino? Ou acreditamos na palavra de Deus? Amém? Se alguém perguntar para você, tem algum mandamento específico no Novo Testamento falando sobre o dízimo? Não tem. Mas o ensinamento total do Novo Testamento é muito mais profundo. Eu e você pertencemos a Ele. Tudo que eu tenho é dEle. E tudo é para Ele. Já não é mais 10%, é 100%. Tudo é dEle. Mas eu, pela sua misericordiosa graça, sou mordomo dEle. Tudo que é dEle é meu. E tudo que é meu é dEle. Essa é a nova aliança em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Quero responder para você. Qual é a moeda mais valiosa nesse mundo? Vai lá para o livro de Jó. O livro de Jó responde para nós. 22, 25. Se eu não tiver essa moeda, eu vou correr atrás do dólar, eu vou correr atrás do ien, eu vou correr atrás do euro, vou correr atrás do peso, vou correr atrás da libra esterlina, vou correr atrás do dólar australiano. Jó 22, 25. O Todo-Poderoso será o seu, será para você prata seleta. O Todo-Poderoso é a maior
moeda valiosa no mundo inteiro que eu e você podemos adquirir. Se o Todo-Poderoso estiver do nosso lado, se o Todo-Poderoso for a nossa maior preciosidade, o nosso maior valor na nossa vida, nós não vamos nos apegar ao ouro, não vamos nos apegar à prata, não vamos nos apegar ao ien, não vamos nos apegar à casa, não vamos nos apegar ao carro, não vamos nos apegar ao trabalho, não vamos nos apegar à nossa roupa de marca, porque o Todo-Poderoso é a nossa maior valor, nosso maior valor, a nossa moeda de maior valia, que tem maior valor na nossa vida. E ele vai dizer, o Todo-Poderoso como ouro e como prata selecionada, não é qualquer prata, prata refinada. Naquela época, as coisas de maior valor, que se comprava, que se vendia, que faziam negócios, era o ouro e a prata. Um outro texto que eu quero ler com você, Lucas 12, 34. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O Senhor Jesus já sabia. Se o nosso coração está em Deus e Ele tem o maior valor na nossa vida, tudo diante dele perde o valor. Tudo diante dele perde o glamour. Tudo diante dele perde o brilho. Tudo diante dele é insignificante. A casa que eu moro é grande, espaçosa, mas ela não é minha. Ela está no meu nome, está no nome do Ney. Mas ela não pertence a mim, nem a ele. Pertence ao Senhor. Porque eu pertenço ao Senhor, o Ney pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, e o dia que Ele quiser tirá-la de mim, Ele vai tirar. E eu não vou murmurar, eu não vou chorar, eu não vou lamentar, eu vou chegar para Ele e falar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu more? O Senhor quer que eu volte a morar no Dante? Amém, Senhor. O Senhor quer que eu volte, que eu vou morar em outro lugar? Que eu preciso falar do amor de Jesus para outra pessoa? Amém, Senhor. O Senhor quer que eu vá morar em outro país? Qual país o Senhor quer que eu vá? Porque a Bíblia fala que o nascido de Deus é como vento. Ele sopra para onde bem Ele quiser, para onde Ele quer nos levar. Se esse entendimento não estiver na nossa vida, nós vamos nos apegar às coisas pequenas. E vamos deixar a pedra de grande valor que Jesus vai dizer de lado. Nós vamos dar valor às coisas que não têm valor. E vamos deixar de dar valor àquilo que realmente tem valor na nossa vida. E por isso que muitas vezes nós brigamos, nos machucamos, falamos palavras que não deveríamos falar, porque a questão financeira. Achamos que é nosso dinheiro. Achamos que é nossa casa, nosso carro, nossa vida. E na verdade é a casa dele. A vida minha pertence a ele. Porque o dia que ele quiser tirar, ele vai me chamar. Claudinei, chegou a sua hora. Nós vamos subir essa avenida aqui, indo lá para o Cóstico, e nós vamos entrar à esquerda. Se isso não ficar claro para nós, nós vamos nos machucar, nós vamos nos apegar, nós vamos insultar,
Às vezes nós vamos falar palavras que vão amaldiçoar pessoas. E nós vamos nos frustrar. E vamos voltar para o nosso país, às vezes, sem nenhum tostão no bolso. Mas nós estamos enriquecidos com a maior moeda, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Às vezes vão dizer para mim e para você, você não fez nada. Mas eu encontrei a preciosa pedra de valor no Japão. E agora posso cantar aquela canção que foi cantada aqui. Eu nasci de novo. Eu sou um novo homem com um novo coração. Uma nova mulher com um novo coração. A minha perspectiva de vida foi mudada. Os meus planos agora eu coloco aos pés de Cristo. E descanso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o meu amor está nele. A minha dependência está nele. A minha vida pertence a Ele. A minha família pertence a Ele. Então eu vou adorá-lo. Eu vou bendizê-lo. Eu vou declarar com toda a força no meu pulmão: tudo é teu. Tudo é teu. Tudo pertence ao Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não tenho nada se eu não tiver a Ti. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Quando eu deixo a minha vida financeira ao controle dele, a minha família se torna inabalável. Porque pode chegar o dia que eu vou abrir a geladeira e não vai ter nada. Pode chegar o dia que eu preciso cozinhar alguma coisa e não vai ter nada. Eu não vou entrar em desespero, não vou puxar os cabelos, mas eu vou chegar diante dele e vou adorá-lo. E falar para ele: Senhor, eu acho que eu estou acima do peso. E eu preciso realmente fazer um regime. Amém? Fique de pé, por favor. Quero chamar o louvor aqui à frente.